Muitas vezes a vida nos coloca diante de situações que nos fazem tremer por dentro. Problemas, incertezas, lutas e até mesmo silenciosas batalhas na mente. Mas existe uma verdade eterna. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. O Salmo 125 nos lembra disso, comparando a fé a um monte que permanece firme, ainda que ventos e tempestades soprem ao redor. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Sua presença é tudo o que precisamos, pois é nela que encontramos paz, força e renovo. Quando nos aproximamos dele, algo acontece dentro de nós. A esperança é reacendida, o coração é fortalecido e a fé se torna inabalável. Você pode estar atravessando dias difíceis, mas lembre-se, seu futuro está nas mãos de Deus. Nenhuma circunstância tem poder de roubar o propósito que Ele estabeleceu sobre você. Assim como Jerusalém é cercada por montes, o Senhor cerca o seu povo com amor e fidelidade. Se você crê que o Senhor é o seu refúgio e sua fortaleza, escreva nos comentários: Amém. Eu confio em ti, Senhor. Quando olhamos para a história de Bartimeu, o cego que clamou a Jesus, Marcos 10, 46 a 52, aprendemos algo profundo. Ele não desperdiçou a oportunidade de buscar o Senhor. Mesmo sendo repreendido pela multidão para ficar em silêncio, ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa atitude revela o coração que Deus deseja encontrar em nós, um coração sedento, insistente e faminto pela presença dele. Bartimeu poderia ter desistido, poderia ter acreditado que não era digno, mas escolheu confiar que em Cristo havia resposta. E porque perseverou, recebeu visão, cura e transformação. Assim também precisamos ser. Não podemos nos calar diante das lutas, nem deixar as vozes do medo e da dúvida nos paralisarem. Pelo contrário, devemos levantar nossa voz em oração e fé. Se você também clama como Bartimeu, escreva: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A vida é repleta de surpresas, algumas boas, outras dolorosas. Em certos momentos, tudo parece sair do nosso controle. Problemas financeiros, doenças inesperadas, crises familiares ou até mesmo o peso da ansiedade. Mas é justamente nessas horas que devemos nos lembrar: nada foge do controle de Deus. O Senhor declara em Jeremias 29:11: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A tempestade pode até ser forte, mas o Deus que acalma os ventos e o mar está no seu barco. Ele enxerga o que você não vê, sabe o que você não sabe e está sempre trabalhando nos bastidores. Nada acontece sem que Ele permita, e quando Ele permite, é porque há um propósito de vitória e crescimento. Se você confia no plano de Deus, escreva: Minha esperança está no Senhor. Quando os pensamentos se tornam pesados e a ansiedade tenta dominar, precisamos nos lembrar do convite de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele não nos chama para carregar o peso sozinhos, mas para depositarmos sobre ele nossas cargas. Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças e terminamos exaustos? Mas quando nos rendemos ao Senhor, experimentamos uma paz sobrenatural, aquela que Paulo descreve em Filipenses 4:7. A paz que excede todo o entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Não importa o tamanho da batalha que você enfrenta, Jesus é suficiente. Ele é a rocha firme que sustenta seus pés e o refúgio seguro em meio às tempestades. Se você entrega a sua ansiedade ao Senhor, declare: Eu descanso em ti, Jesus. Muitas vezes acreditamos que nossa história acabou quando enfrentamos perdas ou frustrações. Mas Deus é especialista em reescrever capítulos. A Bíblia está cheia de pessoas que viveram recomeços em Cristo. José no Egito, Davi perseguido,
Esther diante da morte e tantos outros. Assim também é conosco. Nenhum fracasso define o nosso futuro quando entregamos tudo a Deus. Aquilo que parecia derrota pode ser transformado em testemunho de vitória. Isaías 43:19 nos lembra: Eis que faço uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse é o poder do nosso Deus. Abrir caminhos onde não existem, trazer vida onde só havia deserto. Se você crê em recomeços com Deus, escreva: Deus está fazendo algo novo na minha vida. O inimigo muitas vezes tenta sussurrar mentiras, dizendo que não há saída, que nunca teremos vitória, que nossos sonhos morreram. Mas Jesus declarou em João 10:10: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A verdade é que nenhuma mentira do diabo pode anular a promessa de Deus sobre você. Sua palavra é viva, eficaz e eterna. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, Deus continua sendo fiel e poderoso para cumprir. Levante sua fé e não dê ouvidos às vozes da incredulidade. A fé chama à existência aquilo que ainda não vemos, e quando cremos, o céu se move a nosso favor. Se você rejeitar as mentiras do inimigo e escolher a verdade de Deus, escreva: Minha vitória vem do Senhor. Existe um segredo para permanecer firme: a palavra de Deus. O salmista declarou em Salmos 119:105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando a palavra habita em nós, somos guiados pelo Espírito e não tropeçamos tão facilmente. Muitos problemas poderiam ser evitados se buscássemos diariamente direção na Escritura. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas a voz viva de Deus para nos orientar hoje. Ela é espada contra o inimigo, consolo para a alma e alimento para o espírito. Faça da palavra sua base. Leia, medite, declare. Assim você estará preparado para enfrentar qualquer situação. Se você ama a palavra de Deus, escreva: Tua palavra é vida para mim, Senhor. Jesus é chamado de nosso bom pastor. Ele nos conduz, nos guarda e até mesmo disciplina quando necessário, porque seu cuidado é perfeito. O Salmo 23 nos lembra: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso não significa ausência de dificuldades, mas sim presença constante do pastor que cuida. Ele guia pelo caminho certo, consola no vale da sombra da morte e prepara a mesa diante dos inimigos. Quando confiamos nesse pastor, descansamos. Mesmo que os olhos naturais vejam escassez, sabemos que em Cristo não falta provisão, paz e cuidado. Se o Senhor é o seu pastor, declare: Nada me faltará. Muitas vezes pedimos a Deus que tire a tempestade, mas esquecemos que Ele também pode nos dar paz em meio a ela. Os discípulos viveram isso. Enquanto o barco era sacudido pelo vento e pelas ondas, Jesus estava dormindo tranquilamente. Eles gritaram por socorro e ouviram de Jesus: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4:40. Em seguida, ele ordenou ao mar: Aquieta-te, vento, cala-te, mar. E tudo se fez calma. Esse relato nos ensina que, ainda que a tempestade continue por um tempo, quem tem Jesus no barco nunca naufraga. O Senhor pode acalmar a fúria dos ventos e também pode acalmar seu coração para enfrentar a luta com paz e confiança. A vitória não está apenas no milagre exterior, mas em experimentar a presença dele no meio da prova. Se você deseja essa paz em meio às tempestades, escreva: Jesus, acalma meu coração e minhas lutas. O cuidado de Deus é constante e invisível. Quantos livramentos já recebemos sem perceber? Situações que poderiam nos destruir foram interrompidas pelo agir sobrenatural do Senhor. O Salmo 91
declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo estará protegido contra setas, pragas e perigos ocultos. Essa é a segurança dos que confiam, saber que Deus é escudo e fortaleza. Ele envia anjos para nos guardar, guia nossos passos e fecha portas que poderiam nos trazer dor. Ainda que o inimigo tente atacar, não prosperará, pois o sangue de Jesus é nossa defesa. Talvez você não veja, mas o Senhor já anulou muitos planos do mal contra a sua vida. Não viva em medo. Quem está debaixo das asas do Altíssimo pode descansar em paz, sabendo que está guardado por mãos eternas. Se você confia nessa proteção, declare: debaixo das tuas asas estou seguro, Senhor. Esperar é uma das maiores provas da fé. Muitas vezes nos desesperamos porque queremos respostas imediatas, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele vê o futuro que não enxergamos. Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Enquanto esperamos, Deus nos molda, fortalece e prepara para receber aquilo que pedimos. O atraso não é negação, mas um treinamento espiritual. Assim como uma árvore precisa de tempo para criar raízes profundas antes de dar frutos, nós também precisamos ser preparados antes de viver certas promessas. Se hoje você sente que está esperando demais, não desanime. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. O tempo dele é perfeito. Se você confia no tempo de Deus, escreva: Senhor, eu espero em ti. A cruz é a maior prova de amor que o mundo já conheceu. João 3,16 nos lembra que Deus entregou seu Filho para nos dar vida eterna. Esse sacrifício não foi apenas um ato histórico, mas uma verdade viva que transforma diariamente nossa existência. Na cruz, Jesus levou nossas dores, pecados e condenações para que fôssemos livres e reconciliados com o Pai. Cada vez que lembramos da cruz, somos convidados a reconhecer o quanto somos amados. Mesmo quando caímos, sua graça nos levanta. Mesmo quando nos sentimos indignos, seu sangue nos purifica. O amor de Cristo é infinito e não tem fim. Esse amor não apenas nos alcança, mas nos chama para viver em santidade e gratidão. Quem compreende a cruz nunca mais vive da mesma forma. Se você é grato pelo sacrifício de Jesus, escreva: obrigado, Jesus, pela tua cruz e pelo teu amor. A oração é a ponte entre o céu e a terra. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, não estamos apenas falando palavras, mas nos conectando ao Criador do universo. Filipenses 4:6 nos ensina a não andar ansiosos, mas apresentar tudo em oração. Isso significa que não há pedido pequeno demais, nem problema grande demais que não possa ser levado ao Senhor. Na oração, derramamos o coração, pedimos perdão, recebemos direção e experimentamos consolo. É no secreto que nossa fé cresce, e é no secreto que Deus revela a sua vontade. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela nos transforma por dentro. Se você crê no poder da oração, declare: Senhor, eu oro e confio em ti. A fé é o combustível que nos mantém firmes, mesmo quando os olhos não veem solução. Hebreus 11 relata homens e mulheres que viveram milagres porque acreditaram contra toda a esperança. A fé é ousadia para declarar vitória antes mesmo de enxergar o resultado. Jesus disse que basta a fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Isso significa que não é a quantidade de fé que importa, mas em quem colocamos a fé. Quando ela está em Cristo, o impossível se torna possível. Mesmo que você enfrente gigantes, lembre-se, Davi venceu Golias não com espada, mas com fé no Senhor. Você também pode vencer, porque o mesmo Deus continua operando. Se você vive pela fé, escreva: minha fé está em Jesus Cristo.
O Espírito Santo é essencial para todo cristão. Ele não é uma força, mas uma pessoa divina que habita em nós. Ele consola, guia, fortalece e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26. Sem Ele, nossa vida espiritual se torna frágil. Com Ele, nos tornamos mais que vencedores. Efésios 5:18 nos orienta: enchei-vos do Espírito. Isso significa buscar diariamente em oração e comunhão o transbordar da presença dele em nossas vidas. O Espírito Santo nos capacita a vencer o pecado, nos dá discernimento e nos conduz a viver no centro da vontade de Deus. Se você deseja ser cheio da presença de Deus, escreva: Espírito Santo, enche minha vida todos os dias. A palavra de Deus não chega até você por acaso. Cada promessa declarada aqui é um chamado divino para uma vida de intimidade, fé e confiança no Senhor. Talvez até hoje você tenha vivido aprisionado pelo medo, pela ansiedade ou por dores que carregou sozinho. Mas a partir deste momento, você pode escolher viver uma vida diferente, uma vida guiada pela presença de Deus, sustentada pela fé e cheia da paz que o mundo não pode dar. Jesus está diante de você agora, com braços abertos, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Apocalipse 3:20. Ele não quer apenas ser parte da sua vida, ele quer ser o centro dela. Hoje é o dia da mudança, o dia da transformação, o dia de começar um novo capítulo com Cristo. Não importa seu passado, porque em Jesus há perdão, recomeço e vida abundante. Se você decidir abrir o coração e se entregar totalmente, o Senhor fará infinitamente mais do que você já imaginou. Se você crê que este é o tempo de transformação da sua vida, escreva com fé: Senhor Jesus, eu entrego minha vida em tuas mãos.